De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Muito boa tarde, ouvintes. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical pela internet. Estamos entrando ao vivo e online para você nessa segunda, 11 de dezembro. Agora são 3 horas e 1 minuto aqui em Curitiba, horário brasileiro de verão. E o nosso bate-papo hoje vai ser ao vivo aqui pela rádio. E eu estou recebendo aqui o Jefferson Moraes, né? O Jefferson, que é psicólogo e analista transacional. Ele trabalha aí como coach, como consultor, dando consultorias, treinamentos de desenvolvimento humano. E o Jefferson vai falar para nós hoje sobre relacionamentos, né? Ele vai trazer informações preciosas. E se você quiser fazer a interatividade aqui com o estúdio, é muito simples. Você pode ou entrar aí pelo Facebook da rádio, Rádio de Bem com a Vida, tá? E mandar as perguntas por ali, pelo chat da rádio, ou você pode fazer pelo nosso próprio WhatsApp da rádio, que é o DDD 41 99 667 6997. O DDD 41 99 667 6997. Eu só vou pedir para você que quando mande as perguntas pelo WhatsApp da rádio, mande por escrito, porque eu não vou conseguir ouvi-las aqui durante o nosso bate-papo. Então mande por escrito que eu vou lançar aqui para o Jefferson e nós vamos sair trocando ideias. Olá, Jefferson, tudo bem com você? Gratidão por você poder vir até o programa aqui para conversar com os nossos ouvintes, né? Gratidão é minha. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Uma gratidão poder estar aqui, uma felicidade poder estar aqui contigo para esse bate-papo. Que legal. Eu tenho falado muito nos programas aqui, né, no De Bem com a Vida no Lar, de muitas formas como relacionamentos, né? E algumas vezes eu dei uma tangenciada no assunto que você vai trazer hoje, né, sobre o que é a análise transacional. Talvez essa seja a primeira pergunta que a gente pode lançar aí para os ouvintes, né, para ajudar os ouvintes a entender um pouco o que é a análise transacional, né, Jefferson? Legal, ainda mais por causa do nome, né? Análise transacional, o que é isso? O que acontece? Exatamente. A análise transacional ela pode ser definida, Alexandre e pessoal, como uma abordagem psicológica, uma teoria de desenvolvimento de pessoas, uma teoria de desenvolvimento da personalidade humana. Se a gente for falar tecnicamente assim, dentro das linhas das abordagens da psicologia, ela se encaixa dentro de uma psicologia humanista. Né? Então é uma psicologia, uma abordagem que trabalha com as relações entre as pessoas, analisando a comunicação, analisando a personalidade, analisando principalmente a durabilidade das relações, né? A saúde das relações. Então, o termo análise transacional vem de analisar a comunicação, as transações, né? As conversas, as interações entre as pessoas, elas são analisadas porque elas dão pistas para a gente sobre a personalidade, sobre o relacionamento entre cada um. Então, por isso, análise transacional. Legal. E teve um sujeito, né, que desenvolveu esse processo todo aí. Isso, exatamente. Ela iniciou na década de 60, iniciou nos Estados Unidos, pouquinho antes da década de 60. Na realidade, a primeira vez que o Eric Berne, que é o psiquiatra canadense, que construiu inicialmente a teoria, a primeira vez que ele usou esse termo análise transacional foi em 58. 58 já? 58. Olha. 1958. Foi o primeiro artigo com esse nome, né? E era um momento muito especial, né? Costa oeste dos Estados Unidos ali, Califórnia e tal. Então, toda uma época de cuidado com os direitos humanos, direitos civis, uma época de liberação e tal. Então, esse tipo de teoria, né, que era muito focada nas pessoas, nos relacionamentos, na saúde, ela tinha muito espaço para poder florescer. Eu lembro que tem até um livro dele que é Eu Estou Ok, Você Está Ok? Ou o que você diz depois que você... De dizer olá. Olá, isso, né? Exatamente. Aí começam as relações. O último livro dele, Eu Estou Ok, Você Está Ok, é do Thomas Harris, que é um cara que fazia parte dos seminários de São Francisco. Tem uma história bem interessante, assim, porque o Eric Berne, ele começou a fazer seminários lá em São Francisco e eram semanais. Então as pessoas iam ali para o espaço dele semanalmente e eles desenvolviam a teoria, falavam sobre
os clientes, os pacientes e tal. Então o Thomas Harris estava lá e o que você pode dizer depois de dizer, o que você diz depois de dizer olá é o último livro do Eric Berne. E aí realmente começa a análise das transações, né? Das transações. Da comunicação. Uhum. Então, o nosso intento hoje é falar um pouco sobre relações familiares, né? Já que estamos chegando no final do ano, existem muitas festas, muitos encontros. E a grande pergunta é por que todo encontro de família sempre dá um quiprocó, né? Sempre dá uma faísca. Pois é verdade. Tem um conceito na análise transacional, posso falar um pouquinho dele depois ali, que é os jogos psicológicos. Perfeito. Os jogos, eles, por causa do nome, a gente costuma brincar, olha, final de ano, época de festas, vira um cassino as famílias, porque o pessoal joga mesmo, né? Por que tem tanta questão, né, Alexandre? As figuras parentais, né? Figura parental, qualquer pessoa que seja importante na formação nossa, né, como indivíduo. Uhum. Normalmente pai e mãe, mas é a pessoa que cuidou da gente, enfim, né? As figuras importantes no nosso desenvolvimento. Elas têm as suas limitações, como qualquer outro ser humano, e tem seus desejos, as suas necessidades, tem as suas ansiedades, muitas vezes querendo que os filhos, que as pessoas se deem bem. Só que o se dar bem é o se dar bem de acordo com o seu modelo mental, com o que você acredita. E a hora que você começa a projetar isso no outro, né? Então, falar para os filhos, falar para a esposa, para o marido, para os sogros e etc. O que você acha que eles deveriam fazer para que eles fiquem bem, para que eles tenham sucesso e etc., você está falando a partir da sua medida, do seu pensamento, do seu modelo mental. E aí é uma questão que naturalmente acaba dando problema, né? Dando conflito. Sim, você acaba falando do seu mapa mental, né? E esperando que o outro possa realmente responder a isso. Né? Exatamente. O que eu costumo dizer bastante nos programas de treinamento, desenvolvimento, eu trabalho muito com grupos, trabalho também individualmente, é que muitas vezes a gente costuma mais errar por uma questão de ignorância do que de maldade. Ignorância no sentido de desconhecimento, né? Não no lado pejorativo da palavra, mas no sentido de que muitas vezes o que a gente quer para o outro é o bem dele. Só que o querer o bem do outro a partir do meu ponto de vista e não necessariamente do que o outro quer ou do que o outro precisa, muitas vezes não se encaixa. Uhum. Sim. Nesse modelo que você está trazendo, o Eric Berne desenvolveu aquelas figuras parentais lá da criança, do adulto do pai. E do pai, né? Isso tem muito a ver com a nossa criação, é o processo que a gente foi criando e essas figuras vão sendo introjetadas aí. Né? E a partir disso a gente desenvolve relações que podem ser harmoniosas ou nem tanto, ou a gente vai buscar complementaridades, né? Talvez os jogos psicológicos que você falou um pouquinho agora, a gente poderia entender um pouco mais sobre isso, Jefferson, porque eu acho que ali está o grande salto, se a gente entender um pouco o que acontece nos jogos, né? Porque todo a rusga, todo quebra-pau, tudo o que acontece, sempre tem uma preparação até chegar na hora. Isso. Tem um rito que faz com que esse jogo sempre ocorra, tem um padrão atrás disso. Isso, né? Exatamente. Então, olha que interessante, né? A análise transacional, Alexandre, ela ficou bastante disseminada com o livro que você citou, né? O Eu Estou Ok, Você Está Ok. E antes disso, o primeiro best-seller foi Os Jogos da Vida, que esse é do Eric Berne. Os Jogos da Vida foi um livro escrito em 64 e que explodiu, assim. Fez com que foi um best-seller, realmente. Fez com que muita gente conhecesse a análise transacional. O Eric Berne não fala, nesse momento, sobre os 3 papéis do triângulo dramático. Isso foi agregado depois. Mas ele já falava dessa questão de que... O que são os jogos, né? São padrões de interação que eles são pouco saudáveis. Eles são disfuncionais, eles não são ok. Né? Pra gente, okeidade na análise transacional é algo importante. Significando saúde, bem-estar, uma convicção de que eu dou conta de passar pelas situações e crescer e aprender com elas. Esse que é o sentido de estar ok. Os jogos sempre estão em circuitos não ok.
E olha que interessante, né? O que acontece numa questão de um jogo psicológico? Um filho, ou uma mãe, ou um pai, eles podem se colocar em um dos 3 papéis do triângulo dramático. Os papéis são perseguidor, salvador e vítima. Então vamos imaginar, por exemplo, que alguém se coloque num papel de vítima, né? Uma pessoa que se coloca no papel de vítima, ela não percebe que ela tem opções, que ela tem capacidade, que ela tem habilidade, que ela pode dar conta de fazer as coisas, ou de resolver alguns problemas, ou de seguir os seus objetivos e etc. Quando ela se coloca nesse papel, ela instintivamente está pedindo que alguém venha salvá-la. E aí, por isso que na história toda a gente tem a questão dos heróis, que, né, todos os contos de fada, histórias, tal, chamam tanta atenção, que são salvadores, ou alguém que venha perseguir, né, alguém que ataque e tal. E o que acontece? Esse triângulo dramático faz com que as pessoas, elas, ao invés de solucionar de uma maneira positiva algum tipo de problema, elas acabam rodando no triângulo, né? Ficando num aspecto negativo do relacionamento, porque não tem crescimento. Quando eu estou salvando alguém, ou quando eu estou perseguindo, ou quando eu estou me fazendo de vítima, eu não estou acessando o meu potencial, a minha possibilidade de agir, de crescer, de poder resolver alguma situação. É como se você ficasse um pouco cristalizado nesse comportamento, assim, ficasse focado, ou quase que, digamos assim, hipnotizado. Você só sabe agir daquela forma. Isso. Agora, o interessante que o conceito de jogos psicológicos traz pra gente, e isso pra mim foi uma revelação estudando análise transacional. Estou nesse caminho desde 2010, que eu tenho estudado, e me formado, me certifiquei, dou formação nisso. É que por mais que fique cristalizado, o jogo psicológico ele acontece quando tem a mudança de papel. Então, por exemplo, uma pessoa ela se faz de vítima, por exemplo, né? Vamos imaginar um adolescente, um filho numa família que não quer seguir uma determinada profissão ou ficar num determinado trabalho, né? Okay. E ele se obriga a fazer isso, porque ele sente que a família está querendo. O pai, a mãe ou uma outra pessoa, né? Ele se coloca num papel de vítima, se sentindo mal, se sentindo incompreendido, se sentindo sem possibilidade de fazer uma outra escolha. E convidando a outra pessoa, os pais, por exemplo, a ficarem num papel de perseguidor. Quantas vezes a gente já ouviu histórias de, por exemplo, um adolescente como esse, que termina a faculdade, chega para os pais, entrega o diploma, né, o certificado da faculdade, e fala, ó, tá aqui, fiz porque você queria, e agora eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer alguma outra coisa. Isso eu tenho um caso bem próximo na minha família. Ah, é? Sim, é. E que aconteceu quando esse jovem se formou, ele fez psiquiatria, imagina ele. Ele queria fazer música, e a família, não, você vai fazer medicina, a família é muito rígida. E aí você vai fazer psiquiatria. Ele fez quando se formou, terminou a residência, ele entregou o diploma para a mãe, 2 dias depois se matou, não deu conta. Nossa. Porque aquilo era uma vontade dos pais, né? De uma realização, acho que dos pais querer se realizar através dos filhos, né? Isso, exatamente. Então, olha que interessante, né? Não esse caso, óbvio, né? Mas Sim. interessante a questão de que, assim, os papéis, eles mudam. Então, por exemplo, nesse caso, né, um filho fica, por exemplo, num papel de vítima, ele passa a ser um perseguidor depois. A hora que ele passa para um perseguidor, ele empurra os pais, por exemplo, para um papel de vítima, né? Sim, aí vem a conta, né? Isso, exatamente. Então, uma das coisas que eu aprendi estudando análise transacional e que para mim chama atenção, Alexandre, é que assim, a gente tem uma necessidade de separar no mundo os perseguidores, né? Aquela pessoa é vilão, tal, os coitadinhos, as vítimas, as pessoas que precisam de ajuda, e aqueles que são os bons sujeitos e etc., que são os salvadores. E quando a gente começa a estudar a teoria e entende que os jogos psicológicos mostram pra gente que a gente muda de papel, a gente sai dessa classificação e começa a perceber que as relações humanas são muito mais complexas. Que se eu tô num papel de vítima,
talvez eu já tenha perseguido alguém ou já tenha salvado, já tenha ajudado alguém que não queria ajuda, por exemplo. E muitas vezes eu vou ajudar para me sentir melhor. Se eu estou perseguindo alguém, pode ser que eu já tenha me colocado no papel de vítima, tendo sido colocado, né? Ou que eu vá para um papel de vítima ou de salvador depois. Então, quando a gente olha um pouco a questão das relações, a gente vê que, por mais que tenha preferência por alguns papéis, as pessoas, num jogo psicológico, elas acabam rodando, né? Acabam rodando nesses papéis. E Jefferson, me conte uma coisa, o que faz com que a pessoa entre no jogo, né? Porque tem um convite para entrar nesse jogo. O que é que faz? O que atrai ela? Existe uma isca aí, né? Existe. Existe uma isca, sim. Para cada um dos papéis existe uma isca que é mais característica, digamos assim. Então, por exemplo, uma isca de um papel de vítima é a pessoa reclamar, por exemplo, né? Então, muitas vezes você tem na família casos de um adolescente ou mesmo adulto, muitas vezes pessoas na terceira idade se aposentaram e tal, e não preenchem o seu tempo, não fazem atividades que sejam saudáveis, elas começam a reclamar, né? Então, a isca da vítima é a reclamação. Então, uma pessoa que começa a reclamar de si mesma, né? Tô com dores, não sei fazer, tô sozinha, vocês não vêm me ver, vocês isso ou aquilo, ela tá jogando uma isca num papel de vítima para que as pessoas persigam, você tá muito carente, mas você também não vem, mas você isso ou aquilo, ou que as pessoas salvem. Então venham, mesmo sem vontade de estar com aquela pessoa, que elas venham, mas não por uma legitimidade, não por uma amorosidade, mas mais por uma questão de salvar mesmo, de ajudar a pessoa com toda a intenção positiva, né? Eu falava da questão de que muitas vezes a gente erra mais por ignorância do que por maldade. Então, assim, a intenção é positiva, né? Quero ajudar, quero estar ali. Mas a gente não consegue ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? Então, isso é uma isca, por exemplo, que a vítima coloca. E sempre começa pela vítima ou isso pode variar assim? Pode variar. Pode começar pelo perseguidor, pode começar pelo salvador também. E como que isso ocorre assim, Jefferson? Acho que é interessante a gente ver como que esse padrão se formata na pessoa, né? Como que ela desenvolve mais a vítima, ou mais o perseguidor, ou enfim, mais o salvador, como você está falando, né? Quais são os fatores aí que geram na vida dela esses padrões, né? Tá. Você mencionou agora há pouco, Alexandre, a questão dos estados de ego, né? Que é o pai, adulto, criança. É algo bem interessante dentro da análise transacional, que é o seguinte: a nossa personalidade, ela é composta por uma parte que a gente aprendeu com o mundo lá de fora, e aí constitui o estado de ego pai. Uma parte que é mais inata, que é mais natural da gente, que é o estado de ego criança. E o estado de ego adulto, que é a nossa capacidade de lidar com o aqui e agora, resolver os problemas, achar soluções, né? Uma pessoa, por exemplo, num papel de perseguidor, ela pode lançar iscas, ela pode desenvolver um pouco mais a preferência desse papel, se, por exemplo, ela cristalizou nela mesma alguns conceitos, preconceitos, crenças, modelos mentais que ela trouxe da família dela, que ela aprendeu na família ou na sociedade, no grupo que ela trabalha, né, ou que ela convive. Então, uma pessoa, por exemplo, que tenha um nível de preconceito mesmo, ou de verdades com V maiúsculo, né? Aquela pessoa que ela defende alguns pontos de vista e ela não está aberta para outros pontos de vista, para outras possibilidades, ou seja, o adulto dela fica mais fraquinho, né? Ela não analisa a realidade e ela fica dizendo, tem que ser assim, tem que ser assado. Ela provavelmente vai jogar iscas no papel de perseguidor. E aí como é que um perseguidor age, né? É uma pessoa que normalmente no dia a dia ela está criticando os outros, né? Ela começa a apontar defeitos, dar opiniões de como as coisas deveriam ser, dizer que a pessoa está fazendo de uma maneira errada, não tem uma aceitação
em relação ao outro. Ok. E nesse momento, tudo que ela espera é que o outro aceite o jogo, né? Isso. Que comece a se desculpar ou comece a se justificar. Exatamente. E aí começa aí começa a encrenca. Aí começa a encrenca. Aí começa, exatamente. Então veja, ela começa, vamos imaginar, né? Uma cena lá que é na noite de Natal, Perfeito. né? Imagina uma situação dessa, né? E alguém começa a dizer que alguém está bebendo muito, ou dançando muito, ou falando muito alto, ou que não deveria estar procurando um trabalho diferente, porque o ano novo está aí, porque 2018 vai ser diferente, que a pessoa não está se mexendo o suficiente, seja o que for. Mas ela está criticando. O que ela está querendo é que a pessoa se submeta a essas questões, né? E diga para ela, realmente você tem razão, é isso e tal. Só que muitas vezes, embora a intenção dela seja positiva, o que ela está fazendo é atacar, é perseguir a pessoa. E aí, lógico, ela acaba chamando para briga mesmo. Uhum. E qual é o ganho disso, Jefferson? Então, porque tem uma satisfação, né? Ali através do perseguidor. Né? Do perseguidor, é muito fácil ver isso no Salvador, Alexandre, muito fácil, porque no Salvador, por exemplo, ele se sente superior ao outro, né? Porque ele está ajudando, porque ele está se colocando a serviço, ele está fazendo pelo outro alguma coisa porque o outro não tem condição de fazer. Quando ele faz isso, ele vai arrumar um trabalho para o outro, ele vai dar um conselho, ele vai opinar em alguma questão com o outro. Qual que é o ganho que ele tem? Ele reforça uma crença sobre ele mesmo, de que ele tem mais capacidade ou mais possibilidade, de que ele é melhor do que o outro. Né? Então, o que difere, por exemplo, um perseguidor e um salvador, embora ambos se coloquem inconscientemente, mas se coloquem numa posição de superioridade, é que o perseguidor vai fazer isso de uma maneira mais agressiva, mais persecutória mesmo, né? Mais crítica. E o salvador vai fazer isso através de uma certa melosidade, de uma questão de cuidado, de carinho, de cuidar do outro. Mas ambos estão se colocando não numa posição de igualdade em relação ao outro, mas ambos estão se colocando numa posição de superioridade. Então, um dos ganhos que as pessoas têm para fazer os jogos é manter esse a gente chama de quadro de referência, né, ou a posição existencial de que eu sou melhor do que o outro, eu sei mais do que o outro, eu tenho mais condições do que o outro. Então, isso seria uma vantagem, entre aspas, né, do jogo. Sim, seria uma busca de poder, então, nesse sentido assim, eu tenho mais poder do que você, enfim, né? Isso. Temos exatamente. perguntas aqui já, tem uma ouvinte que não se identificou com o nome, né, no final do seu telefone é o 4748, aqui de Curitiba, pelo DDD. Olá, parabéns pela rádio abrir espaço para esse importante tema. Solicito favor ao seguinte pergunta para o Jeff. A análise transacional traz alguns instrumentos que podem facilitar os eventos em família? Uau! Traz sim. Eu comentei um pouquinho da questão da oqueidade, né? E mencionei posição existencial. A análise transacional trabalha com conceitos simples de entender para essa ouvinte aí, né, e para todos os outros, que é a oqueidade. Né? O que é a oqueidade? É eu ter a sensação de que eu estou bem e que o outro está bem. De que eu tenho a capacidade de poder lidar bem com as minhas coisas e o outro também. Isso não significa que, tô feliz, tô bem o tempo todo. Não é isso. Mesmo triste, eu posso estar ok, né? Então, quando a análise transacional diz pra gente que a gente pode estar ok no aqui e agora e acreditar que o outro tá ok, ainda que ele tenha superações para fazer, limitações e seus desafios, como todo ser humano tem, eu já me conscientizo de que eu não sou melhor nem pior do que o outro. Né? Então, é um instrumento. Uma outra coisa que é fantástica na análise transacional é a questão do reconhecimento. O reconhecimento ele vem não é só trabalhado pela análise transacional, mas pela psicologia como um todo, né, Alexandre? Sim. O reconhecimento ele é
é uma necessidade humana fundamental, é uma necessidade básica. Tão importante quanto alimento, comida, água e etc. Né? Quando a gente utiliza o reconhecimento num ambiente, ou seja, imagina nesse encontro de família, por exemplo, ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente social, no grupo social, no dia a dia. Quanto mais você dá reconhecimento positivo para as pessoas, não falso, tá? Mas um reconhecimento legítimo, um reconhecimento positivo, verdadeiro. O que é um reconhecimento positivo nesse caso? Um elogio, um reconhecimento de que o outro tem uma capacidade, uma habilidade. Autêntico, né? Genuíno. Genuíno. Não para puxar saco, não para poder Se não cai no jogo, né? Se não cai no jogo, exatamente. Então, o que a gente costuma dizer na análise transacional? Isso serve muito para a mente de família e é uma das ferramentas que a análise transacional divulga para a saúde, né? Que é, à medida que você consegue estabelecer um ambiente dentro da família em que tenha uma possibilidade de maior reconhecimento positivo, as pessoas não precisam jogar. Se quiser, eu posso dar um exemplo de uma situação. Perfeito. 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu estava atendendo uma pessoa que ela, num processo de coaching de desenvolvimento pessoal, e ela falava em relação à mãe dela, né? Então, era uma pessoa adulta tal, e estava passando as festas com a mãe. E a mãe estava falando que estava deprimida, que estava mal, que estava sem condições de poder se desenvolver com saúde, enfim, ela estava reclamando. E essa pessoa que eu estava atendendo dizia que já tinha conversado com ela algumas vezes, dando alguns conselhos, dizendo para ela buscar tratamento, terapia, e, né, enfim, saídas para isso. E ela percebeu que estava salvando a mãe, né, porque a mãe sempre rebatia e não fazia isso. Nessa situação em que a gente estava conversando, ela depois me contou que nesse encontro que ela teve com a mãe, teve um momento que ela simplesmente virou e disse assim: olha, mãe, eu só quero te dizer uma coisa, né? Que eu gosto muito de ti, né? Que eu acho que tem possibilidades de você melhorar, de você se cuidar, de você fazer alguma coisa, tá na tua mão de fazer isso ou não. E eu só quero dizer para você que eu te amo muito. Diz que quando ela falou isso para a mãe parou com essa questão de se desvalorizar, de falar que estava deprimida, de ficar mal, de ficar se isolando nos cantos da casa. No fundo era isso que a mãe estava buscando, buscando o amor da filha através do que, pedindo de uma forma indireta que ela demonstrasse esse amor. Perfeito, exatamente, Alexandre. Você tocou num ponto que é fundamental, que é assim, muitas vezes o que motivam os jogos, o que motivam relacionamentos que não são saudáveis são necessidades de afeto que não são atendidas. É bem isso mesmo. Porque é difícil, né? Até há pouco tempo atrás eu estava vendo uma propaganda que o pai ia dar um presente pro filho, e aí falava assim, tá, mas você me dá um abraço daqueles que você me dava quando você era pequeno, quando eu te deixava na escola, né? A gente muitas vezes tem dificuldade em pedir o que a gente quer. A gente acha que se a gente pedir alguma coisa em relação a afeto, alguma coisa emocional para o outro, a gente vai estar numa posição de vulnerabilidade, de fragilidade. E isso não é verdade. Isso é uma fantasia, né, Jeff? Então, nós estamos aqui na rádio conversando com o Jefferson Moraes, ele está falando sobre análise transacional e relações familiares, né? Então, todas essas dinâmicas que ocorrem nas famílias e como que isso se manifesta através do comportamento nesses jogos que a gente está falando agora. E se você quiser mandar perguntas aqui para o estúdio, é muito simples. Você pode mandar pelo WhatsApp da rádio, que o DDD é o 41 99 667 6997. 99 667 6997. É só mandar para cá que eu já lanço aqui para o Jefferson. Ele responde online aqui ao vivo para você. Então, Jefferson, você tem falado bastante hoje aqui sobre estar ok, né? Dentro da AT, ou análise transacional, o que significa estar ok, né? Quais são os itens para uma pessoa estar ok? É estar com a conta bancária preenchida, né? Estar com o 13º no bolso,
enfim. Com o nome limpo ali. Com o nome limpo, só 4 pontos na carteira. Tá saudável, né? Exato. Então, tem uma... Eu tava ouvindo, se eu não me engano, no teu programa de ontem, você falava dessa questão, Alexandre, né? De que muitas vezes tem uma fantasia de que para eu estar bem eu tenho que ter dinheiro, um trabalho, um status, alguma conquista que é material, né? E isso não é verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Estar ok, de certa maneira, é uma decisão, né? Pode parecer estranho falar que é uma decisão, né? Mas é uma decisão, só que não é uma decisão racional, é uma decisão com os seus 3 estados de ego, do mais íntimo do seu ser, né? Então, ok, é essa convicção de que, por mais que você tenha uma dificuldade, por mais que você tenha um desafio, por mais que você tenha uma limitação, por exemplo, você pode ficar bem, você pode se sentir bem, né? Então, a análise transacional vai trabalhar com padrões a gente chama isso de posição existencial. Tem pessoas que têm uma convicção profunda de ela é mais e o outro é mais, que a gente chama de eu estou ok, você está ok. Então é uma pessoa que ela se respeita, ela gosta dela mesma, ela acredita nela mesma, ela percebe o seu potencial, as suas habilidades, também percebe as suas limitações, as coisas que ela precisa melhorar, e ela tem esse mesmo olhar para o outro. Ela respeita genuinamente o outro, em tudo que ele tem de talento, de potencialidades e também de limitações. Tem gente que entra numa posição mais-menos. Tem gente assim, todos nós em algum momento do dia ou nas relações a gente pode fazer isso. A gente pode entrar numa posição de mais-menos, que é de sentir melhor ou mais do que o outro. Sim. Né? Tem gente que vai para uma posição menos mais. Posição eu não estou ok e o outro está ok. Que são pessoas que tendem muito a se vitimizar, a se culpar e não acessar os recursos que elas têm. Então são pessoas que elas se desvalorizam e supervalorizam o outro. E tem também pessoas que têm uma posição existencial de eu não estou ok e o outro não está ok. Que são pessoas que não ligam para elas mesmas e não respeitam também profundamente os outros, né? Elas acabam sendo mais resistentes à mudança. Toda essas 4 posições existenciais, a única que é saudável é a primeira, né? Eu estou ok, você está ok. E é uma das buscas que a gente incentiva dentro da análise transacional. Perfeito. Primeiro passo é tomar consciência de onde você está, né? Isso. A gente tem uma posição predominante de vida. À medida que o tempo vai passando, a gente pode ir melhorando no sentido de se conscientizando mesmo e indo para uma posição ok. E respeitando a nós mesmos e aos outros. A consciência é o primeiro aspecto. Ok. Nós estávamos falando agora sobre essas figuras parentais, esses estados de ego, né? Me corrija, de criança, de adulto e de adolescente. De pai. De pai, desculpa. Criança, adulto e de pai. Essas figuras, elas têm alguma ligação direta com a própria teoria do Freud, de falar sobre id, ego, superego? Ou isso não faz relação, Jefferson? Tem uma relação sim, não são similares, não é uma relação direta. Mas o Eric Berne, ele foi psicanalista antes. Ele foi psicanalista no início. E depois ele achou que a psicanálise... Enfim, ele tinha algumas restrições em relação ao processo dentro da psicanálise e acabou desenvolvendo a teoria. O id, o ego e o superego, eles são instâncias que muitas vezes estão inconscientes, né? Principalmente o id, o superego, e eles têm alguma similaridade sim com os estados de ego. Mas a concepção é diferente. Porque eles são estados dentro da psicanálise da própria pessoa, né? Algumas coisas introjetadas do mundo de fora, mas estão ali dentro da pessoa. Na concepção da análise transacional, a nossa personalidade ela é formada por tudo aquilo que a gente trouxe, né? Foi programado do externo, que daí programa o estado de ego pai, o que a gente traz, que é o natural nosso, que é o estado de ego criança, e o adulto, que é a possibilidade do que a gente pode fazer no dia a dia. Então, tem uma relação, mas ela não é uma relação direta. Perfeito. Então, que dicas que você pode dar, então, para as famílias agora aí no final de ano, né? Para que possam
se manterem um pouquinho mais ok's, né? Das suas Uhum. relações familiares, né? Porque quando a gente vê, já pisou o pé na jaca. É verdade. Porque eu tenho a impressão, né, que esses estados, principalmente dos jogos, enfim, vem momentos quando o estresse pega. Aí quando tu vai pro piloto automático e é aí que a coisa acontece, né? Isso. Eu acho que assim, Alexandre, uma concepção de saúde que é importante é que, assim, que a nossa energia psíquica, a nossa energia, né, como ser humano, que ela esteja circulando o tempo todo, nos estados de ego, né, na nossa personalidade. O que isso significa? Que em alguns momentos eu vou falar sério com as pessoas, né? Assim, vou colocar minha posição, vou dizer o que eu penso, o que eu acho, etc. Em alguns momentos eu vou defender alguns pontos de vista que eu tenho. Em alguns momentos eu vou brincar, rir, dançar, curtir, brincar lá com meus filhos, com sobrinhos, enfim. Então, a primeira dica seria, né? Busque estar ok com você, né? Em primeiro lugar. O que isso significa? Deixar a sua energia fluir em vários estados de ego, em vários comportamentos. Não ficar, para usar uma palavra que você usou, não ficar cristalizado. Tem gente que é aquela chata de plantão, sabe como? Então tá ali criticando, por exemplo, as pessoas, aí tá criticando a comida, aí tá criticando o país, aí tá criticando, por exemplo, numa festa, né? Numa confraternização, num jantar da família e etc. Sim, ela pode ter as opiniões dela e as críticas dela em alguns momentos, mas que ela possa não cristalizar nesse papel e que ela possa brincar, sorrir, dançar, se cuidar também. Né? Então, ela buscar estar ok consigo. À medida que ela fica ok com ela mesma, ela buscar estar ok com os outros, que é uma coisa que ele não é analista transacional, mas que ele fala de uma maneira muito bonita, que é a aceitação incondicional. Né? Então, buscar a aceitação, buscar aceitar o outro de uma maneira verdadeira. Né? Isso seria uma dica importante para poder não ter conflito, não ter problema na convivência com a família, que é o que você falou, né? É natural que imagino. aconteça. Agora, como que a pessoa consegue fazer isso, Jeff? Porque muitas vezes ela pode estar ali aferrada naquele papel, né? E ela sabe que está sendo crítica, assim, que está sendo ácida, que nem ela está se aguentando. É verdade. E diz, meu Deus, eu tenho que mudar, mas quando vê, ela já está com um chicotinho na mão lá. Como que ela pode mudar esse estado interno, né? Qual é a rota de fuga daí? Pois é. Rapaz, eu diria pra ti, a gente usando o modelo da análise transacional, né? Que é ligar o adulto, né? O que é o adulto? O adulto é essa parte nossa que percebe o ambiente externo, percebe a reação, lê o ambiente do que está acontecendo. Se ela percebe que ela está num determinado papel, por exemplo, nesse papel chato, crítico, e as pessoas estão se afastando, ou elas estão evitando contato, ou elas estão brigando de volta, ou está elevando o tom de voz, por exemplo, né? Ela começa a discutir, a coisa seria ela perceber que não está indo num caminho produtivo, não está indo num caminho saudável. Então, acho que a primeira questão para sair desse piloto automático que você fala, a conscientização, é ela conseguir ler o ambiente. Perceber a reação das pessoas, né? Perceber a reação das pessoas. Ver o que ela está fazendo, o que está disparando nas pessoas. Né? Exatamente. Infelizmente, na época, você pega a questão, por exemplo, né, as pessoas podem começar a beber muito, por exemplo, a comer demais, a se sentir mal com uma coisa, ou a brigar e etc. Né? Se ela começa a se conscientizar de que o ambiente ao redor não está dando suporte para aquele tipo de comportamento que ela está fazendo, ela pode ter uma dica aí para poder melhorar. Mas, de novo, né, a questão é a escolha da pessoa. A pessoa é que deve perceber isso. O que acontece é que muitas vezes as pessoas ao redor vão querer falar e ela não vai querer ouvir. Então, se não tiver uma predisposição, não tiver uma abertura... Sim, total, né? Ela vai rebater com mais críticas ainda. Isso. Né? Ok, isso é importantíssimo, né? A gente ter o cifragol, como fala. Ixi, olha o que eu estou fazendo, olha a confusão que está causando aí, né? E então, num outro momento é quando que você identifica, porque entrou no jogo, né? Tá no jogo com outra pessoa, você sente que você está
tem uma pessoa que é um crítico e você entrou no papel de vítima. O crítico está... Como quebrar esse jogo, né? Como você sair dessa situação, assim, né? Como você... Porque a gente se engata nisso e fica, né? E entra num fighting, como diz os adolescentes. O fighting começou a... bem isso. Para evitar esse fight aí, muitas vezes a ideia é se afastar, né? É não responder aquilo. Uma forma de se afastar pode ser se afastar no sentido de não responder aquela provocação, aquela isca, né? Uma pessoa está criticando ali, você pode, com teu adulto, com uma certa oquidade, dizer, olha, agora, né, a gente está aqui brincando, a gente está aqui ceando e etc. Não é momento para discutir a minha carreira profissional, ou a educação dos meus filhos, ou o assunto XYZ. Então, de uma maneira potente, de uma maneira adulta, de uma maneira cordial, mas colocar um limite na outra pessoa. Né? Isso pode ser algo que funcione bem, né? nesse momento. Então, ou alguém que está fazendo pelo outro, está salvando, né? Está entrando no papel de salvador. Então vai, trata a pessoa como se ela fosse incapaz. Você está bem, você quer isso aqui, quer um pouquinho mais de comida, quer isso, quer aquilo, etc, etc. É poder se apropriar, né, do seu próprio poder. Você usou essa palavra, né, Alexandre? Você trouxe essa questão do poder e que, em última análise, é algo bem constitutivo das relações, né? A gente acaba brigando por poder boa parte do tempo. Usar o seu poder para dizer, olha, o outro pode fazer o que ele está querendo fazer. Ele dá conta de fazer, não precisa fazer por ele. Então, acho que é uma das questões que pode ajudar também a não pegar as iscas. E aquilo que a gente estava comentando, se você tende a fazer muito pelos outros, parar de fazer. Se você tende a criticar ou achar que o teu ponto de vista está certo, parar, né, com isso. Ou se você está reclamando, se você está se vitimizando de alguma maneira, também poder se conscientizar e parar de fazer isso. Na análise transacional, a gente analisa as transações, a comunicação. Quando alguém começa a falar uma dessas coisas, né, se colocar num desses papéis, ela convida o outro para ocupar um dos outros papéis. Então, à medida que você consegue parar com esse papel, né, mais cristalizado mesmo, de vítima, de perseguidor ou de salvador, você não convida o outro para entrar num papel que seja complementar. Você não contribui com o campo, né? Você sai fora e agora tem que respirar fundo. Tem que respirar fundo, rapaz. Respirar fundo, principalmente família, né? Porque eu acho que a família, isso é muito forte, assim, que essas relações, assim, de você poder tomar consciência. Porque eu fico imaginando, por exemplo, para uma mãe que sempre cuidou muito dos filhos e o objeto, talvez, principal da vida dela foi ter essa criação dos filhos e dar tudo para eles. Chega um momento que eles começam a se tornar autônomos, né? Isso. E aí eles não precisam mais. E aí essa mãe, muitas vezes, se ela continua com essa estratégia, ela começa a se sentir inútil, porque ela começa a não sentir que ela consegue mais nutrir, cuidar. E aí desse salvador, ela passa por muitas vezes, você viu, eu preparei esse bife tão bem feito para você, essa comida e tudo. Isso gera uma culpa Exato. Eu estou dizendo mãe, mas isso pode ser o pai, pode ser a irmã mais velha, né? Mas essas coisas, esses softwares que precisam ser atualizados aí dentro da nossa cabeça, nas nossas relações. Né? É verdade. Você traz uma questão importante, que é o fato da pessoa poder se cuidar, né? Então, ao invés dela ficar projetando no outro, né, que a alegria, a felicidade, a realização tá no outro, ela tem que cuidar de si mesma primeiro, para daí poder estar bem com o outro. Pode até parecer meio egoísta essa fala, mas não é nesse sentido. É no sentido de que eu não tenho como estar bem comigo, com o outro, se primeiro eu não estiver bem comigo mesmo. Perfeito. Então, ao mesmo tempo, se a gente seguir essa lógica, você também pode nos dizer que a pessoa que é muito crítica com o outro, ela é extremamente crítica consigo mesmo. Às vezes, sim. Às vezes, sim. Às vezes ela pode ser. Né? Ou às vezes ela tem um pouco mais de autoindulgência com ela também e coloca no outro, né? Ela não se avalia tanto. Ela tá bem, ela tá perfeita, ela não precisa, e é o outro que não tá
atingindo aquele padrão que ela gostaria. Isso pode acontecer também. Descompensa por outro lado. Descompensa por outro lado. Né? Agora, a pessoa poder se cuidar, a pessoa poder estar consciente de que ela pode estar bem, é o primeiro passo para que ela fique bem com as outras pessoas mesmo. E isso que você falou no caso de uma mãe ou de uma outra pessoa da família, né? Os outros perceberem também que ela, de alguma maneira, está precisando de um reconhecimento, de um carinho, de um afeto. Acho que isso é algo nobre, eu diria, né? Então, assim, eu vejo lá, por exemplo, que aquela mãe, aquele pai tem a percepção, a noção de que sempre se dedicaram muito para mim, né? Sempre fizeram coisas, tal. E agora eu já sou um adulto, saí de casa, fui trabalhar, casei, etc. E às vezes eu fico chateado com aquela cobrança, com aquela carência, digamos assim. Eu poder perceber também que durante um determinado tempo eu fiz parte desse processo e que agora pode ser que caiba a mim contribuir para que essa mãe, esse pai, essa pessoa ocupe o espaço dela se cuidando, fazendo algumas atividades, tendo algumas amizades, fazendo alguma coisa para ocupar o seu tempo de uma maneira que ela se sinta bem. Agora, o que muitas vezes a gente vê acontecendo nas famílias é que os filhos muitas vezes não têm essa paciência em retribuir esse amor nesse sentido. Eu não estou falando de salvar, não estou falando de resolver a vida do outro, de ir lá e matricular ele no Pilates, na academia ou no grupo de dança da terceira idade. Não não é isso. Mas é poder dar uma atenção dizendo, por exemplo, o quanto gosta da pessoa e usando o tempo que eles estão juntos para de verdade estar junto. Porque o que a gente vê acontecendo hoje nas famílias não é muito diferente, é que é aquela convivência mais plástica, né? Ela não é muitas vezes amorosa, ela às vezes não tem intimidade, que é um outro recurso que a análise transacional vai dizer pra gente, né? Intimidade é você ter uma relação honesta, verdadeira, franca com o outro, sem salvar, sem perseguir, uma relação verdadeira mesmo, uma relação saudável e produtiva. Às vezes é difícil acontecer isso no ambiente. A gente vê muito isso, assim, aqueles protocolos de família, o almoço de domingo, aquelas reuniões que vão para lá para bater o cartão, aí chega lá, o pai ou a mãe fica envolvida às vezes em preparar o alimento para todo mundo, e o pessoal fica sentado na sala vendo TV, alguns... E uma coisa que hoje eu tenho visto muito, assim, famílias em lugares, cada um com o seu celular, assim, conversando com quem não tá ali, sabe? Sem vínculo. Isso. Não tem vínculo, as pessoas estão distanciadas com isso, né? Então elas vão porque tem que estar, estão cumprindo só uma tabela e não conversam, assim, não tem o tempo para sentarem, se escutarem, assim... trocarem afeto, né? Eu acho que essa coisa que você está trazendo é muito importante, do reconhecimento, né? E às vezes é necessário... teve um momento atrás que você falou, né? Como sair desse padrão cristalizado, né, Alexandre? Muitas vezes é pedindo, colocando limite, mas se posicionando. Então, por exemplo, para alcançar uma intimidade como essa, uma afetividade, conhecendo as pessoas da família, que você sabe que elas vão ou perseguir, criticar, ou querer salvar, ajudar e tal, em alguns momentos cabe a gente acessar o nosso eu superior, digamos assim, nossa melhor versão, e poder dizer, olha, quero compartilhar uma coisa com vocês, né? Quero falar alguma coisa do que eu estou sentindo, do que está acontecendo na minha vida, tal. E até pedir, olha, mas não preciso que me deem conselho, ou que me ajudem, ou que me critiquem, ou... Eu só quero compartilhar alguma coisa sobre mim, né? E aí acontece das pessoas de fato ouvirem, né? Quando você sinaliza, é quase como se você dissesse claramente, quase não, né? Você diz claramente para as pessoas, olha, ouça um pouco o que eu estou querendo dizer, eu quero compartilhar coisas minhas, né? E aí convida a pessoa a sair daquele papel. Uma outra coisa que pode ser importante, pode funcionar bem, é que assim, se você não tem esse espaço de intimidade com as pessoas, né, de abertura para poder falar de você, e também não quer entrar em jogos que não são saudáveis, é achar alguma outra forma de usar o teu tempo com aquelas pessoas,
Então, por exemplo, você está convivendo ali com parte das pessoas da família que você não tem muita intimidade. Pode ser que seja interessante nesse momento você ter uma atividade em comum para poder fazer um jogo, uma brincadeira, alguma atividade em que você vai se relacionar com os outros, mas que não vai descambar para um jogo psicológico. E se não der para ter intimidade, pelo menos você está usando o teu tempo ali com aquelas pessoas de uma outra maneira. Às vezes as pessoas não fazem isso, elas acabam se isolando com o celular, como você falou, por exemplo. Então vai lá e fica lá falando com quem não está ali e tal, e perde a chance do contato. O contato não precisa ser só com a intimidade ou através do não saudável que são os jogos, né? Você pode não se isolar, você pode ter um passatempo, um bate-papo, um jogo, uma atividade em conjunto com aquela pessoa. Isso pode ser bastante saudável. Um objetivo em comum ali. Um objetivo em comum. Isso pode acontecer. Muito bem, estou aqui com o Jefferson Moraes, que está fazendo um bate-papo sobre análise transacional. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final do programa. Se você ainda tem alguma pergunta para enviar aqui para o estúdio, basta mandar aqui para o WhatsApp, que é o DDD 41 99667 6997. 99667 6997. Mande aqui que eu faço a pergunta para o Jefferson e ele responde online direto para você. Bom, tem um outro conceito que eu acho que é interessante da gente falar aqui, que são os scripts. Né? Os scripts de vida aí, né? O que são scripts? Eu acho que vem um termo que vem do teatro, do cinema, enfim, né? Que é o seu papel que você vem realizando. Então todos nós realizamos papéis aí nas famílias. E aí quando nós vamos nos relacionar com pessoas que não estão acostumadas com esses papéis, também pode ser um convite ao crescimento, né? Isso. Gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. O que é o script, na verdade, Jefferson, e como que a gente pode utilizar ele de forma, nosso dia a dia aí, como uma forma de crescimento mesmo. Legal. Então, o script, Alexandre, script de vida, na teoria da análise transacional, é uma decisão que a gente tomaria na primeira infância, né? Sobre o que de mais importante vai acontecer na minha vida. Olha que interessante isso, na primeira infância. Até que idade você... Por volta dos 7, 8 anos de idade. Ali você assina o script. Define. Então é nesse momento que você define, eu tenho mais predominância para ser mais vítima, mais salvador, mais isso, mais aquilo, mais ok, menos ok. Pode. Isso. Os papéis, os jogos preferidos, né? E consequentemente os papéis, as posições existenciais, tudo isso a gente vai aprendendo no núcleo familiar, desde cedo, né? Então, ali a gente desenvolve sim o plano. Para falar de uma maneira clara, essa decisão, ela é o que eu decido fazer com a minha vida em relação ao jeito que eu leio o ambiente. Então, vou dar um exemplo para didaticamente dar uma clarificada. Por exemplo, imagina uma criança que os pais, por determinado motivo, talvez da profissão e tal, mudem constantemente. Então, essa pessoa muda constantemente, essa família muda, a cada ano vai para uma cidade nova tal. E a criança sofre com isso. Ela tem que fazer novos amiguinhos, entrar em novas escolas e etc. E ela percebe, por exemplo, que toda vez que ela vai chegar um pouco mais perto do pai, da mãe, etc., tem um chega pra lá, digamos assim. Como se não tivesse muito... como se ela não pudesse se aproximar muito, né? Então ela fica com essas... ela lê o ambiente dessa maneira. Poxa, eu tenho que estar sempre recomeçando, né? E eu não posso me aproximar muito das pessoas. Pode ser que inconscientemente, né, a decisão de script, as decisões que a gente toma ali, elas ficam armazenadas no nosso inconsciente. Pode ser que essa criança decida, por exemplo, que é melhor ela ficar brincando com os brinquedos dela ali, né, do que tentar se aproximar de alguém. E ela decida também que quando ela crescer, ela vai ter uma vida segura, porque ela não gosta de ficar... ela se sente mal, tendo que fazer amizades ou, né, recomeçando todas as vezes.
Isso é uma decisão que, por exemplo, pode impactar o restante da vida dela. É claro que uma criança de 5, 6 anos de idade, quando se fala em segurança, ela não decidiu assim, eu vou, quando crescer, fazer um concurso público, entrar numa empresa e ficar o resto da vida ali, etc, né? Mas ela decide que ela vai ter uma vida mais estável, mais segura. E pode ser que esse adulto, ele esteja num relacionamento, num casamento, num trabalho, numa condição que ele não esteja satisfeito. E ele tem dificuldade de sair dessa relação, ele tem dificuldade de fazer mudanças na vida, tem dificuldade de sair ou de desapegar de algumas coisas. Né? E a gente olha, por mais que ela esteja racional, que ela, poxa, isso não tá bom para mim, esse trabalho não tá bom, esse casamento, esse relacionamento, mas eu não consigo sair disso. Por quê? Pode ser que ela esteja comprometida com uma decisão que ela tomou no âmago do ser dela lá, de que ela quer uma vida segura, por exemplo. Né? Ou pode ser que ela se torne uma pessoa que seja mais solitária, por exemplo, porque como ela não podia se aproximar das pessoas, ela acaba se preservando de uma determinada maneira a não ter intimidade com as pessoas. Então, de certa maneira, o script de vida ele vai dirigindo a vida da pessoa, e se ela não fizer um trabalho sobre ela mesma de autodesenvolvimento, de conscientização, ela vai seguindo a vida sem poder explorar e utilizar todo o potencial que ela tem, mental, emocional, espiritual, enfim, ela não consegue de fato florescer. Né? Bom, então esse eu acho que é um ponto fundamental aí, você entender qual é o seu script, né? Porque ele ele tá sempre rodando aí no seu subconsciente, nas suas relações, na sua forma de encarar a vida, né? Então acho que esse é um ponto, entender como é que é esse script para poder, a partir daí, saber o que precisa mudar, né? Isso. Talvez algumas decisões que a gente tomou, a gente nunca vai ter acesso a elas, sim, né? Mas ter uma clareza de alguns padrões de comportamento é importante. Por exemplo, tem um dos autores da análise transacional, ele faleceu no início desse ano, o Claude Steiner. Ele era muito próximo do Eric Berne, uma das pessoas que construiu muito a teoria da análise transacional. Ele fala de scripts de vida banais, né? Que são coisas mais comuns. Ele vai falar, por exemplo, de scripts para homens e scripts para mulheres. Então, dos homens, por exemplo, ele vai falar do intelectual ou do pai de todos, né? Ele vai falar de alguns padrões de comportamento que algumas pessoas têm que não são necessariamente o que ela escolheu para ela. Não é exatamente o que faz ela ser feliz, mas é como se ela fosse obrigada a fazer isso. Então, por exemplo, um pai de família com esse script de vida de pai de todos é alguém que vai estar o tempo todo, na maior parte do tempo, salvando, cuidando dos outros, se sentindo responsável por fazer as coisas pela esposa, pelos filhos, pelos netos, pelos genros, pelas noras e etc. E às vezes ele se sente mal, ele pode adoecer, ou ele pode não fazer com que as pessoas cresçam ou aprendam por elas mesmas, porque ele está seguindo o script dele, que é de cuidar de todo mundo, ser o pai de todos mesmo. Né? Então isso pode acontecer. Interessante. Muito bem, então nós conversamos aqui com o Jefferson Moraes e agora eu vou pedir para o Jefferson, né, deixar aí os seus contatos, né, seu endereço eletrônico, site, enfim, né, de como, para as pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre a AT, ou seja, análise transacional, ou passar pelo processo, ou utilizar isso na sua vida pessoal, até mesmo profissional, como que as pessoas podem entrar por esse caminho aí? Dá as pistas aqui para os nossos ouvintes. Ah, legal, bacana. Então, olha só, eu tenho uma empresa de desenvolvimento que chama Kiron, né? Então tem lá o meu site, Kiron, Q-I-R-O-N, kiron.com.br. Lá a gente fala, né, eu dou cursos, né, de análise transacional, enfim, tem uma formação, então dá para entrar, enfim, tem os contatos lá, telefone, e-mail e tal. Aqui no Brasil, Alexandre, a análise transacional ela é cuidada, digamos assim, ela é regulamentada por uma instituição que chama UNAT, União Nacional dos Analistas Transacionais. Então as pessoas que estão, né, eu sei que você tem ouvintes no Brasil todo aí, às vezes elas querem
ter um contato com a análise transacional, dá para entrar nesse site, que é o nat.org.br, e dar uma olhada nos cursos que tem, nas formações. A análise transacional ela tem algo interessante, assim, ela tem um curso que chama AT101, que é um curso normalmente de uns 2 dias, 15, 16 horas, que dá uma visão panorâmica sobre os principais conceitos. E depois, quando a pessoa quer se aprofundar, quer estudar, ela faz lá, né? Normalmente são 2 anos para poder se aprofundar ou na área clínica, né, de psicoterapia, ou na área organizacional, ou de saúde, enfim, educacional. Tem algumas áreas lá da formação, né? E a pessoa, desculpa interromper, para ela fazer essa formação, ela precisa ser necessariamente psicólogo, psicóloga, precisa vir dessa área de humanas ou não existe essa? Não, necessariamente não. Para a área clínica, sim. Para a área clínica perfeito. tem que ser ou psicólogo ou médico psicoterapeuta, mas para a área organizacional ou de saúde ou educacional, podem ser outras áreas. Perfeito. Uhum. Eu gosto de comentar, Alexandre, que assim, eu fiz o 101, que é esse curso introdutório em 2005, e depois eu fui começar a estudar realmente, né, me aprofundar em análise transacional em 2011. E desde então não parei mais. Me certifiquei, comecei a dar o curso 101. Há 2 anos atrás eu entrei numa curva que a gente chama para didata, né, que é uma curva, eu estou no 3º ano, são no mínimo 5 anos, onde eu dou formação dentro de análise transacional, em grupos em São Paulo, aqui no Paraná. E uma das coisas que eu gosto de dizer é que, assim, eu percebo que nos últimos anos, o meu processo de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento tem a ver não só com a idade, né? Assim, depois que a gente passa dos 40, a gente já muda em algumas questões, né? Já fica mais consciente de alguns processos e etc. Mas o fato de estudar, sabe? O fato de conhecer uma teoria, uma abordagem que ela é simples, de certa maneira, nos seus termos, ela é profunda, né? A gente tocou em coisas aqui que são profundas e tal, mas que ela, de certa maneira, é uma linguagem simples, né? Então, estudar, conhecer um pouco da psicologia ajuda bastante no nosso processo de desenvolvimento, né? Então, fica o convite aí, por experiência própria, né, de perceber o quanto eu tenho amadurecido pessoal e profissionalmente nesses anos, fica o convite para as pessoas, seja através da análise transacional, de outras abordagens, mas de investir em si mesmo, né? Porque à medida que a gente está investindo no nosso bem-estar mais profundo, a gente é capaz de se relacionar melhor com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, e que às vezes é uma incongruência, né? A gente gosta tanto das pessoas e não consegue ter essa sensação de amorosidade. Muito bem. Então deixa aí se você quiser deixar seu e-mail, seu telefone, como que as pessoas te acham além do seu site. Legal. Então o e-mail é o Jeff, com 2 Fs, JEFF Moraes, @kiron.com.br. E telefone, né, o celular, o WhatsApp é o 41 999 730 721. Pode entrar em contato direto também, que à medida que eu puder eu já respondo e posso dar mais informações e trocar, enfim. Perfeito. Gratidão, Jefferson, então, por vir aqui bater esse papo e trazer essas dicas preciosas para as pessoas que vão se lembrar disso na hora da ceia do Natal, na ceia do Ano Novo, no churrasco de família, né? No momento de parar, sair fora, de reconhecer o outro, né? Na sua amorosidade, enfim, né? Talvez sejam rotas assim de fuga dos conflitos que às vezes é uma informação só que falta para o nosso sistema para a gente saber o que fazer para não fazer a confusão, né? Isso. Para poder ficar ok, né? Tá ótimo. Eu que agradeço, Alexandre, te parabenizo pela iniciativa, pela rádio aqui, né? Eu vejo que convida as pessoas, né, para um nível maior de consciência, de acessar aí um bem-estar, uma amorosidade. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito e gratidão. Mais uma vez, obrigado Obrigado, então, Jefferson. Um grande abraço e até uma próxima vinda aqui na rádio, né? Então tá, gente, essa entrevista vai ficar depois disponível no site da rádio para você ouvir novamente e compartilhar com os seus amigos. Gratidão por você ficar com a gente aqui e vamos agora com mais música na sua rádio de bemcomavida.com, o seu spa musical aqui pela internet.